Olá, o objetivo aqui desse vídeo é a gente comentar um pouco sobre criptografia e aplicar na prática aqui com o uso de PHP. O que eu vou fazer aqui? Na verdade, para que esse vídeo não ficasse tão extenso, eu já preparei algumas coisas. Eu vou dar uma explicação por cima, porque são conceitos, né, e conteúdo que vocês já viram, tá? Eu vou só para a parte fundamental, após a explicação básica aí do que vocês precisam saber. Então, ó, primeiramente aqui eu vou abrir o meu Apache, meu MySQL. Muito bem. Vou abrir aqui o nosso querido e amado navegador, tá? Eu vou acessar aqui o localhost /phpMyAdmin e também vou acessar localhost /vendas, que é o nosso projeto aqui que eu vou aplicar a parte de criptografia. O banco já abriu. O que eu tenho aqui na parte do meu projeto, né? Vocês já devem conhecer a parte aqui do painel administrativo, tá? Onde eu acrescentei um menu aqui, uma opção de menu chamada usuário, que quando eu clico, ó, ele me abre a página aqui de usuário-cadastrar, que é para eu poder criar um usuário aqui, onde eu vou digitar apenas o e-mail e a senha, tá? No banco, eu também já criei, cadê aqui o banco, BD Venda, a tabela de usuário, com esses 4 campos aqui, ó, o ID usuário, DTCAD, né, significa data, cadastro do usuário, o e-mail do usuário e a senha do usuário. São os campos aqui que eu defini para essa tabela. Observem que ela está vazia, não tem nada preenchido, tá? Vou abrir aqui o nosso editor de texto, o Visual Studio Code. Como foi o último projeto que eu mexi, foi esse de vendas, né? Então ele já abriu aqui para mim o próprio projeto, tá? Projeto Vendas, que é o projeto que nós estamos executando, ó, o /vendas, tá? E aqui no /vendas, eu deixei aqui 4 arquivos abertos, né? Que são os arquivos que a gente vai mexer aqui. Ó. Primeiro, para a parte do usuário, vocês podem até tirar um print se quiser, né? Ou pausar o vídeo para poder continuar aqui a digitação do código aí, quem não fez essa parte ainda. Tá bom? Então aqui eu tenho, ó, só para explicar por cima, né? Eu tenho aqui uma abertura da conexão, desculpa, a inclusão do nosso cabeçalho do PHP, tá? Que é um arquivo aqui padrão, que é o que exibe essa parte aqui superior, mais o menu. Tá bom? Nós temos aqui embaixo a parte do include o rodapé, que é para mostrar a parte inferior da tela. Entre aqui o cabeçalho e o rodapé, nós temos o conteúdo da página especificamente, tá bom? Onde eu coloquei aqui o título, né? E um formulário com os campos aqui e-mail, o campo senha, tá? Para cadastro de usuário, seria legal a gente colocar aqui o confirmar senha, para verificar se eu digitei a senha, né, realmente que eu quero, né? 2 vezes a mesma senha. Mas aqui não é a intenção a gente ficar fazendo controle de validação do que foi digitado, tá? É só a gente mexer um pouquinho com a criptografia. E aqui o botão salvar. Então, quando eu preencho o e-mail, né, e a senha e clico no botão salvar, ele chama para a gente aqui, ó, o diretório rotinas-banco e chama aqui o arquivo usuário-salvar.php, que é esse arquivo aqui. Nesse arquivo, o que eu faço? Aí sim, ó, eu faço a conexão com o banco de dados primeiramente. E aqui, ó, eu declarei uma variável chamada hoje, que recupera a data, né, do meu sistema aqui. Tá? Na verdade, a data do sistema do servidor. E ele vai trazer essa data no formato ano, né, o year, month e day, né, ou seja, ano, mês e ano. E vai guardar dentro da variável hoje. Recupera o valor que eu digitei para o e-mail e para a senha. Tá? Tenta preparar aqui essa string de SQL, né, na verdade é um insert aqui que nós estamos fazendo para inserir a data de hoje, o e-mail e a senha. Esse nu aqui se refere ao ID do usuário. Tá bom? Então, se a gente olhar aqui, ó, são 4 colunas. Primeiro, esse nu é o ID, depois a data, né, o e-mail e a senha, que é o que nós temos aqui. E ele manda executar. Se estiver tudo ok, ele vai salvar lá no banco de dados para nós e acabou a nossa parte, tá? Aqui eu tenho a página
de login, depois a gente vai acessar a página para poder fazer o login. E aqui, quando eu preencho o usuário e a senha que já deve estar no banco de dados, né, que já deve existir no banco de dados, quando eu clico no botão login, aí ele chama para nós aqui ó, o arquivo login-consulta.php, que está dentro aqui de rotinas-banco, certo? Que chama esse arquivo aqui, tá? Esse arquivo aqui eu já expliquei para vocês em um outro vídeo. O que eu quero que vocês saibam aqui é que ele está recuperando o e-mail e a senha que foi digitada lá no formulário de login, né? E aqui ele faz uma consulta para verificar se esse usuário e essa senha existe no banco. Tá? Se existir, aí ele vai dar permissão para a gente, né? Aqui eu só coloquei para mostrar a mensagem dados válidos. Se tiver alguma inconsistência, vai mostrar aqui inválido. É só isso que vocês precisam saber referente a esse código. Então, primeiramente aqui, ó, vou atualizar aqui minha página, vou cadastrar aqui um usuário, ó, admin, vou colocar só admin, tá? E a senha vai ser 123. E clico no botão salvar. Aqui eu não mandei fazer o redirecionamento novamente, né, para a página anterior, mas se eu atualizar aqui agora meu banco, ó, pode ver que agora ele cadastrou, né, ó, pegou a data certinho, ó, nosso ano, mês e dia, tá? E pegou aqui o nosso usuário e a nossa senha. Qual que é o problema disso daqui? Na verdade está tudo funcionando, né? Tá ok. De forma básica está ok. O problema é que se eu acesso esse banco de dados chamado BD Venda e acesso a tabela de usuário, eu vou ter acesso primeiro a todos os usuários que existem aqui na minha tabela e também a todas as senhas. E isso não é legal. Por que que isso não é legal? Porque qualquer um que conseguir acesso aqui a essa tabela de usuário vai ter acesso a todos os usuários e senhas, e aí eles vão poder fazer o que bem entender, né? É aí que entra a tal da criptografia. Então, eu falei tudo isso, né? Falei todo esse tempão desse vídeo para falar que aqui a gente precisa fazer uma criptografia. O que que seria a criptografia? Deixar inelegível isso daqui, né? Esses valores aqui, 1, 2, 3. Na verdade, eu posso colocar qualquer campo da tabela, ou todos os campos da minha tabela, criptografados. Tá? Porém, pensem o seguinte, que cada criptografia que eu fizer, eu vou ter um processamento a mais. E esse processamento é de acordo com a função de criptografia, ou seja, a função que vai esconder os meus dados do banco, que tem que ser processada. Se eu criptografo todos os campos, né, da minha tabela, pense numa tabela aí com 1 milhão de registros, por exemplo, ou com 1000 usuários, 1 milhão de usuários, por exemplo, a gente vai ter que ter um sistema muito rápido, né, com muita memória, muito processamento, para que esse esquema de criptografia possa ser desfeita ou refeita muito rapidamente também. Tá bom? Então a gente tem que pensar nisso. Então a criptografia ao invés de mostrar aqui o 1, 2, 3, eu vou mostrar um outro código, né? Ou seja, eu vou transformar esse 1, 2, 3 num outro código que ninguém consiga entender que a minha senha é 1, 2, 3. Só que quando eu vou fazer o login, por exemplo, tem que ser feita descriptografia para eu poder verificar se a senha é a que eu digitei mesmo, e se for, aí sim ele criptografa novamente e deixa eu fazer o login no sistema, tá bom? Então, como é que deve funcionar, né? Como é que deveria ser feita aqui a senha aqui no nosso caso? No PHP é muito simples, né? A gente trabalhar com a parte de criptografia, porque a própria ferramenta, né? O próprio PHP, ele já traz para a gente algumas funções sobre esse assunto, tá? Ou se eu não confiar, eu posso pegar e criar meu próprio algoritmo de criptografia, né? Lembrando que eu tenho que ter o esquema de criptografia e o esquema de descriptografia, né? Para eu poder criptografar e descriptografar e entender. Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha só que tranquilo. Eu vou colocar aqui, já temos aqui o TX e-mail, não aqui, né, no usuário cadastrar. Na hora de eu fazer o cadastro, né, ou seja, na hora que eu preencho aqui o usuário e a senha, eu clico lá no botão salvar, ele chama o usuário -salvar. Vem para cá, né? Aqui ele está pegando o e-mail que eu digitei e a senha, certo? É aqui que a gente vai fazer a criptografia. Eu vou fazer a criptografia somente aqui no campo senha, tá bom? Então, assim, ó, eu poderia usar essa função, ó, MD5, ok? Então, usando aqui o MD5 já é o suficiente, só isso aqui, acabou. Por quê? O MD5 é uma função que cria um algoritmo, né, de criptografia para a gente, vai gerar lá para a gente uma série de caracteres aleatórios, né?
com um esquema já que o próprio algoritmo faz, para que depois também consiga ser feita aí a descriptografia, tá? Só que o MD5 ele é um pouco mais antigo, é muito melhor a gente usar essa aqui, ó, o SH-A1, né? Depois, inclusive, vocês podem estudar um pouco mais a fundo qual que é a diferença de um para o outro, né? Qual que é a vantagem, né? Qual que é mais seguro e por aí vai. Fica aí um desafio para vocês, tá? Tem bastante material sobre isso na internet. Então, eu só coloquei aqui, ó, SHA1, abre parênteses, e depois aqui no final, fecha parênteses. Aqui dentro está o quê? A senha que eu digitei. Só isso. Olha que simples, né? Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou retornar aqui, vou atualizar, né? Deixa eu só verificar, já está salvo, eu salvei aqui. E agora, o que eu vou fazer? Ó? Vou colocar aqui, ó, um novo usuário, tá? admin@gmail.com, tá bom? Lembrando, né, que aqui no meu banco, ó, eu só tenho admin, tá? Até vou mudar aqui de admin, vou colocar administrador. Tá bom? Eu vou até copiar que depois eu vou usar isso para fazer o login. E a senha eu vou colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou clicar no salvar. Pode ver que funcionou, né? Aparentemente, tá? Eu não fiz o redirecionamento novamente. Só que agora, olha só. A primeira senha aqui do usuário admin tá 1, 2, 3. Olha a senha que eu acabei de fazer. Opa, que legal. Já tem aqui um esquema de criptografia. Vocês viram? Ele gerou uma série de caracteres aleatórios aqui, né? De acordo com o padrão que o próprio algoritmo faz, né? E agora, quando a gente acessa a tabela aqui de usuário, tudo bem, eu vou ter acesso aqui ao e-mail dele, né? Se eu quiser não ter acesso, a gente usa a mesma função, a SHA1, para fazer a criptografia, e vai aparecer também um monte de caracteres aleatórios, tá? Muito bem, já está feito, é isso. Então, cada usuário agora que fizer o cadastro aqui, né? Cada vez que eu criar um novo usuário, a senha estará criptografada, tá bom? Só temos agora um problema, né? Eu vou acessar aqui, ó, no painel administrativo, no meu sistema, falando de vocês, não sei como é que vocês fizeram isso, mas aqui no meu eu criei uma tela de login, tá bom? Se eu coloco aqui, ó, vou colocar o mesmo usuário que eu acabei de cadastrar, administrador, e a senha, né? Vou colocar a senha correta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E mando fazer o login, ele deu inválido aqui. Por que que deu inválido? Porque na minha página de login, cadê? Login consulta, aqui, ó. A minha senha, né? Só recupero a senha e faço verificar a senha. Só que quando ele vai lá para o banco, a senha está criptografada. Então, é como se eu estivesse comparando se 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi o que eu digitei, é igual a isso daqui. E a gente sabe que não é. Só de olhar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é igual a 7, C, blá, 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 blá. Não. Então, o que eu tenho que fazer aqui na página de login também? A mesma coisa, colocar a função de criptografia. Certo? Só isso. Tá bom? Obviamente que em todos os campos que eu criptografei. Se eu tivesse criptografado o campo de e-mail, também teria que colocar a função aqui para converter, né, pegar o que eu digitei e criptografar para SHA1 a senha, né, e aí sim ele vai fazer a comparação correta. Vamos ver se agora funcionou. Ó, vou retornar aqui, ó, vou atualizar, certo? Vou colocar aqui, ó, administrador@gmail.com, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora quando eu faço o login, ó, opa, agora apareceu para a gente aqui, ó, dados válidos, né? Se eu tivesse colocado aqui para redirecionar para uma página específica aqui no meu sistema, agora funcionaria. Se tivesse alguma coisa errada, ele não funcionaria mais, tá bom? Então, essa é uma das formas da gente trabalhar com criptografia, né? Que eu já fiz a criptografia com banco de dados, tá? Vocês viram que até para explicar todo o contexto aqui demora um pouquinho, né? Porque eu tenho que ter uma estrutura já pronta para poder fazer sentido aqui a parte da criptografia junto com o banco de dados, ok? Então, de código mesmo, né? Eu só adicionei aqui, ó, o SHA1, né? Para o valor que eu quero guardar no banco, tá? E aqui na consulta, quando eu quero verificar, né, alguma coisa, aí eu tenho que novamente também ter lá a parte da criptografia para isso no banco. Bom, espero que tenha ficado claro aí para vocês e a gente tira qualquer dúvida aí nas reuniões. Um abraço e até a próxima.